sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, pessoal. Que honra e que prazer e satisfação estar aqui mais um Descomplicando com Elas. E hoje, o nosso tema é com uma data um pouquinho atrasada, porque o aniversário, né, o dia de comemoração nacional foi dia 1º. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia do Idoso e as consequências do nosso tema de hoje. Envelheci. E agora? O que fazer? Dados de científicos contam que estamos aumentando a nossa vida, porém, temos também uma idealização de estereótipos. Hoje a gente usa filtro com muito mais, como recurso, muito mais vezes na nossa vida. E às vezes a gente percebe que está envelhecendo quando a gente não usa filtro num vídeo ou numa foto. E às vezes a gente entra num conflito, porque a gente passa a não se ver mais com aquele rosto que a gente realmente tem. Então, para explicar um pouquinho sobre esse processo, eu trouxe aqui uma pessoa que vai falar com toda a proeza, com todo o conhecimento que ela tem, porque ela é doutora no assunto. Mas não vou apresentar ainda, espera lá, é surpresa. Vocês já sabem, mas eu gosto de fazer esse suspense, até porque eu tenho alguns recadinhos para você que está em casa. Primeiro, eu gostaria de pedir a delicadeza de vocês para compartilharem o nosso podcast, porque ele foi feito pensado em você, para levar esse conteúdo para você que está em casa. Eu tenho me recuperado de uma rouquidão. Vocês podem perceber que a minha voz está um pouquinho mais rouca, estou falando até um pouquinho mais baixo, exatamente para não comprometer o resultado aí para vocês. Mas todo podcast que eu faço, eu preparo um tema que eu possa descomplicar um pouquinho a sua vida aí em casa. Eu sei que é um horário que vocês estão fazendo o jantar, cuidando do marido, do filho, da lição de casa e até cuidando daquele nosso idoso que virou uma criança. Mês do idoso, mês da criança. Não há coincidências, né? E sim deucidências. No mesmo mês, um adulto que vira criança. Vamos falar sobre isso também. Então, compartilhe. Peço que vocês curtam, que compartilhem. Esse link fica depois para que vocês possam ter acesso e assistir durante a semana toda. Passe para alguém, porque as informações são importantes. E eu não posso deixar de agradecer a Is Rádio Podcast, que me acolheu aqui e me ajudou a realizar esse sonho tão grande, que era dividir o meu conhecimento para multiplicar com você aí de casa. E ela está fazendo aniversário. 1 ano de Is Rádio Podcast. Eu tenho que lembrar que o nome Is é referente à filha do Vinícius e da Letícia, netinha do Paulo. Ela chama Isis, por isso o nome Is Rádio Podcast. Ela faz 1 ano e quem ganha o presente é você. Quer ver? Para hoje, nós temos vários presentes e uma pessoa só vai ganhar os 3 presentes. Para hoje, uma sessão de acupuntura, uma sessão de terapia e uma linda necessaire da VP Glamour, que é o nosso salão que fica aqui no andar de baixo, né? No térreo, para ajudar você. Linda, não é? Até eu queria ganhar para viajar e levar a VP Glamour junto comigo. Então, fique ligadinho, comente, compartilhe que vocês podem ganhar no final do programa esse presente, tá bom? Vamos ao que interessa. Envelheci. E agora, o que é que eu faço? Tá aqui no estúdio, que aceitou prontamente, indicada pelo meu querido amigo Massa, para vir fazer uma
degustação de todo o conhecimento que ela tem. Gente, ela é doutora em gerontologia. Vamos perguntar para ela o que significa essa palavra tão difícil e tão desconhecida por enquanto, mas o trabalho já é conhecido. Está aqui a minha querida amiga, querida e linda, doutora Débora Lee. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Estou muito feliz. Minha primeira vez em podcast. Estou super emocionada. Mais um sonho realizado, graças a Deus. Um pouquinho do que é gerontologia. Gerontologia, a palavra quer dizer estudo do envelhecimento. Então, a gerontologia... Nós que somos gerontólogos, nós queremos a prevenção. Nós fazemos de tudo para a pessoa não ter uma doença. Então, qual que é a diferença do geriatra, por exemplo, que é um médico especialista em idosos, comigo que sou gerontóloga? Eu fiz uma graduação na USP de 4 anos, lá em São Paulo, que são só sobre idosos. Então, a gente aprende desde a saúde bucal, prevenção, alimentação, demência, hidratação, políticas públicas, tudo que é ligado ao envelhecimento e idosos. Então, são 4 anos de formação só sobre isso. Depois eu fiz a pós em neurologia do adulto, no Albert Einstein, em São Paulo, porque eu tinha o meu avô, que tinha Alzheimer, o meu avô Ari. Eu morava com ele lá em São Paulo quando eu fazia faculdade. Então, me interessei por esse tema do Alzheimer. Daí, em 2017, eu me tornei coordenadora da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui de Limeira, da Limeira Vila Cláudia. E também fiz o mestrado na Unicamp, em Campinas, e o doutorado também em Campinas, na Unicamp. Sempre nessa área de demências, nessa área de Alzheimer, sempre focando na prevenção. Então, o que eu faço, assim, na prática? Então, assim, por exemplo, a gente vai geralmente no médico quando eu já estou com uma dor, com alguma doença. Então, eu vou fazer de tudo para que não tenha essa doença. Então, antes de a gente ficar doente... Prevenir, Prevenir melhor do que remediar. Então, por exemplo, eu tenho uma creche de idosos, que é um centro de convivência. O pessoal fica muito nervoso quando fala o termo de creche. Porque creche, a gente se refere à criança. Então, os gerontólogos têm todo esse preconceito de... A gente tem muito medo de comparar o idoso com criança. Tem gente que fala assim, o idoso volta a ser criança. Não é por mal, mas é nesse sentido de carinho, de cuidado. Então, eles têm pavor que chama de creche. Mas é um modo que eu tenho de falar que é um lugar que o idoso não dorme. Creche das só crianças. Passa o dia. A convivência, os estímulos. Daí ela volta para o carinho, para o aconchego da família. Então, seria uma também é importante. É muito importante. E assim, lá são idosos que a gente consegue ainda trabalhar bastante. Você que é da área da terapia, dessa questão também que gosta bastante dessa parte da prevenção, a gente vê assim, por exemplo, lá chega um idoso, qual que é o perfil? Um idoso viúvo, recém-viúvo, ou que mora sozinho, mas que está em solidão. Não é solidão porque... Momentos depressivos. E não é solidão porque o filho não quer... Esses dias eu coloquei uma publicação no Instagram, eu promovi a empresa, e eu tenho uns comentários de uma senhora falando, ai, meu Deus do céu, isso é deixar o idoso sozinho, isso é abandonar o idoso. Eu falei, não, pelo contrário, a família está propondo assim, tá vendo? Eu estou vendo que minha mãe... Enquanto eu vou trabalhar... Gente, não tem como. Hoje em dia... Tem que trabalhar, A gente como mãe, a gente como filho... A gente tem que fazer nossas coisas também. Antigamente, era comum uma filha que era solteira... Ou, às vezes, a esposa mesmo... Ficar cuidando do idoso. Porque elas não tinham profissões, Geralmente, hoje as mulheres eram do lar. Então, mudou muito o perfil. Então, para não deixar abandonado em casa... proporcionamos um dia de jogos, terapias, dança, reflexologia, teatro, tudo. Acupuntura. Então, assim, é tudo para fazer com que esse idoso tenha ânimo de vida novamente. Que a gente vê assim, querendo ou não, são perfis de pessoas que todo mundo ao redor dele já faleceram. A nossa média lá de público é 85, 90 anos. Então, eles já perderam os amigos, irmãos... Estão sozinhos. A esposa, o marido, Ou então, às vezes, os esposos estão muito doentinhos, eles conseguem andar, tudo. Daí, em vez da família optar de deixar o idoso com uma cuidadora em casa, que a cuidadora, ela tem um papel, mas querendo ou não, gente, é a realidade. Eu ministro aula para cuidadores desde 2014. Cuidador é um ser humano.
ela vai fazer o básico, né, entre aspas. Vai dar comidinha pro idoso, vai trocar fralda, remédio, vai fazer um pouco de companhia. Mas vai chegar um tempo, o que a gente vai ver ela fazendo? No celular. E não vai Ou estar estimulando aquela cabecinha pensante que pode se tornar alegre, né? Que pode fazer um crochê ou apresentar uma atividade como monitora ali dentro da creche. Eu adoro o termo creche, eu também gosto, né? Mas eu já... Mas você veio também para ajudar a gente levar a informação para casa de que não é uma creche comparando o adulto com uma criança. Apesar de que alguns realmente voltam para os cuidados de uma criança, mas não são todos. Não é que volta a ser criança, mas a gente compara assim, a criança usa fralda, o idoso também. Igual tem uma peralta lá, que essa semana passada, se enfiou no banheiro e se trancou. Ai, meu Deus. É criança. Lá, volta a ser criança. Meus filhos, né? São meus filhos lá. Ai, outro dia ela foi... É a mais peralta. Tem uma lá que é a mais nova lá, então ela é mais peralta. E os outros dão bronca nela. Ela vai nas mochilas dos outros e pega as coisas, mexe, esconde. Meu Deus. Mas ela faz lúcida. Não, ela tem Alzheimer. Ela tem o Alzheimer. Mas eu acho que tem um pouquinho de maldadinha, assim. Na lucidez, no momento de lucidez, ela tem ela aproveita. Aí ela é engraçada, que ela é bem velhinha, assim, fala bem baixinho. Sua filha da puta. Ai, não acredito. Você vai falar palavra aqui. Agora já foi. Totalmente improviso. Depois a gente corta. Mas